Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula de física. O assunto de hoje é a estática. Assunto esse ao qual a gente divide em duas partes. Uma para estudar o ponto material e a outra para estudar o corpo extenso. Bem, essa nossa chamada então fica para as duas ideias. A gente vai entender como que corpos se equilibram, quando considerados um ponto, tracionados por cordas, assim como o caso aqui colocado na ponte. Porém, como que corpos extensos também vão se equilibrar, assim como o piso da ponte. Bem, a ponte, obviamente, que não é simplesmente isso. Nós temos outros casos, a levar em consideração, como solo, como vento, vibração, a carga de veículos passando, enfim, são muitos os fatores que levam à construção da ponte, mas o assunto e o estudo da estática é fundamental para os cálculos da engenharia. Bem, vamos ver então aqui na aula de hoje os conteúdos básicos da física que nos darão embasamento para essas aplicações mais profundas. Vem comigo para mais essa aula. Então, galera, a gente vai começar o nosso assunto de estática. Vocês já devem ter ouvido por muitas e muitas vezes Bem, galera, hoje então nós vamos falar de estática, hein? Vocês já devem ter ouvido o seguinte, a mecânica ela é dividida em três partes: cinemática, dinâmica e estática. Bem, de maneira geral, estaríamos então fechando os assuntos da nossa mecânica. Mas a estática, a gente já aprendeu sobre ela dentro da dinâmica. Vamos fazer aqui um resgate? Bem, por quê? Se a gente analisar aqui a definição, é a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um corpo. Você deve se lembrar quando a gente começou a estudar as leis de Newton. Em específico, a lei da inércia. Estão lembrados disso? Coloco aqui o link da nossa aula de leis de Newton para dar uma reforçada para vocês. Mas, enfim, o que diz a nossa lei da inércia? Na ausência de forças externas, se um corpo estiver em repouso, se manterá em repouso. E um corpo que estiver em movimento retilíneo uniforme, se manterá neste movimento. Não foi isso que a gente aprendeu? De maneira geral, tínhamos isso aqui. Se um corpo estiver em repouso, ele não tem velocidade. Consequentemente, não tem aceleração. Isso implica que a força resultante sobre ele é zero. Vamos colocar isso aqui, como um dos primeiros itens. Depois nós vimos o seguinte. Mas se um corpo tiver em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Mesmo assim, não tem aceleração. Então a força resultante é zero, porque não há uma força externa que altere o seu estado inercial. Estão lembrados bem? Bem, chamamos isso aqui de equilíbrio estático. E este outro de equilíbrio, eu particularmente chamo cinético. Mas tem alguns que também chamam de dinâmico. Prefiro mais a palavra cinética. Mas tá aí, estão lembrados? Como o nosso estudo é estática, as condições que teremos para o equilíbrio estático estão aqui colocadas. Mas note que nos dois casos, a gente tem a mesma situação de força resultante zero. Mas no nosso estudo em específico hoje, trabalharemos com a situação dos corpos em repouso. Que corpos serão esses? Serão os nossos pontos materiais, que são aqueles objetos cujo as dimensões são desprezíveis. Beleza? Então tá aqui uma recapitulada legal do que é o nosso estudo e vamos diretamente agora falar do ponto material. O equilíbrio do nosso ponto material aqui então, Primeiro vamos lembrar o que é ponto material, proveniente da nossa primeira aula de física, essas definições, Como já tinha dito ao final ali
né, da nossa primeira explicação, o ponto material tem dimensões desprezíveis no estudo. Eu não vou simplesmente dizer, ó, ele não tem tamanho nenhum. Não, pode até ter tamanho, mas dependendo do referencial, o seu tamanho não interfere na análise física que faremos sobre ele. Mas o importante é um corpo que tem massa, compreendido? Então ele tem massa, mas as dimensões não interferirão. Bem, agora, quais são as condições de equilíbrio? Aqui a gente só tem uma, que é o equilíbrio de translação. O que seria o equilíbrio de translação? Simples. É a ideia da nossa força resultante, que sabemos que é um somatório de forças. Compreendido? E ao somar, lembrando, esses vetores, para estar em equilíbrio de translação, isso tem que dar zero. Só para a gente aqui firmar o que é essa soma. Nós vamos ter uma força 1, uma força 2, uma força 3 e assim por diante, somadas de maneira que o resultado dê zero. Note, a soma é de vetores. Então, nós estamos somando vetores, senhoras e senhores. Isso, então, não é uma soma simples de escalar 10, 20, 30, não. Tá? A gente tem que tomar cuidado. Então, para isso, a gente usa alguns métodos vetoriais de soma. Não lembram? Vou colocar também este link de vetores aí das nossas videoaulas. Bem, que método nós trabalharemos? Nós temos o método da projeção, então a gente trabalha com o método de projeção vetorial, a gente trabalha também com o método do polígono. Esses dois aqui vocês devem lembrar bem aí para quem vem acompanhando algumas videoaulas e conhece aqui o trabalho do canal. No qual a projeção vetorial, a gente tem um vetor na diagonal, a gente projeta ele no eixo Y, projeta ele no eixo X, descobre o ângulo ali necessário e trabalha, né, com somas e subtrações de vetor em cima de um plano XY. Método do polígono, nós pegamos os vetores e o deslocamos no espaço a fim de fechar um polígono. E aí aplicamos alguma ferramenta de soma. Esses dois são muito clássicos dentro do estudo, estão sempre sendo trabalhados. Agora temos um terceiro, que é o chamado Teorema de Lamy. É um ferramental matemático aí que a gente usa para poder trabalhar de uma maneira, às vezes, até mais rápida. Bem, vocês não lembram? Bem, vão comigo aqui que eu vou explicar cada um deles para vocês de uma maneira bem simples. Vamos lá. Bem, galera, nós vamos falar aqui, então, da projeção vetorial. Vamos fazer um resgate aí da aula de vetores. Como que nós veremos, então, essa nossa projeção? Nós temos um vetor força aqui, inclinado, vou pegar aqui uma caneta, de um certo ângulo. Vamos colocar este ângulo, vamos pintar aqui para chamar a atenção. O ângulo sempre colocado com a horizontal. Aí você fala, ah, professor, mas e se não for? Não, se não for, você pode levar ele para lá. Usa a regrinha aí da matemática de andar com ângulos. Fisicamente, a gente geralmente trabalha com ele ali. Bem, vamos projetar o vetor força no eixo X. E nós vamos projetar o eixo força em Y, obtendo então dois vetores. Um vetor associado ao nosso eixo X, um vetor associado ao nosso eixo Y. Estão enxergando aí, ó? Bem, este daqui é o Fx. Este, então, o Fy.
Vocês devem lembrar, né, que se eu pegar o FY e trazer ele para cá, eu fecho um triângulo retângulo. E aí eu uso as coordenadas trigonométricas para escrevê-lo. Bem, não lembra? Vai lá no link que eu estou postando sobre vetores. Vou colocar aqui para vocês como é que ficaria então, ó. Quem que vai ser o nosso fx? Ele vai ser o vetor f cosseno daquele ângulo θ. O fx é adjacente e o f é a hipotenusa. O nosso f de y é o f seno de θ. Note bem, não estou colocando vetores ali em cima. Por quê? Vamos lá. Muitas às vezes não passam para vocês isso, né? Mas a gente está usando a ideia de módulo de um vetor. E o módulo de um vetor ele pode ter tanto a representação com a barra e a setinha, como sem ela. Os dois é a mesma coisa. Mas não esqueçam, a força F é vetor. Então a gente tem que trabalhar vetorialmente com ela. Então a ideia é essa, você procurar o ângulo e este ângulo, então, trazer essas componentes. Por que isso? Olha os exemplos clássicos que são trazidos para nós. Qual é a força de tração na corda que sustenta este objeto? Geralmente, os ângulos são trazidos aqui na parede. Quando não, é colocado um plano, vamos aqui, ó, bem na junção das cordas e os ângulos colocados do lado de fora, que não tem diferença. Alternos, internos, o ângulo é o mesmo. Tranquilos? Agora, como que nós vamos trabalhar a ideia? Bem, este ponto aqui é o nosso ponto material, nele que nós vamos trazer os vetores. Note bem, aqui para cima nós temos uma tração na corda. Aqui deste lado, uma tração nesta outra corda. Elas podem ser iguais ou diferentes. T1 e T2. Note bem que aqui para baixo agora, nós temos uma outra tração. Que esta tração vai se equilibrar com a força peso aqui do objeto, já que este objeto tem uma tração aqui para cima na corda, ação e reação desce. Então esta tração é o próprio peso. E aí o que a gente pode trabalhar aqui então? Ó? Projeção da força de tração 2, de tração 1 no plano. Conseguem enxergar aí com clareza? Nós teríamos para cá, ó, uma tração T2 em X, para o lado de lá, uma tração T1 em X, e para cima nós teríamos as duas. Tanto a T1 de Y quanto a T2 de Y. Tranquilos? Às vezes não, né? Assusta um pouco. Mas matematicamente é fácil. Por quê? A força resultante, ela é zero. Ó. E aí o que a gente pode afirmar? Que a T1 de X é igual a T2 de X. A gente só precisa localizar o ângulo para aplicar seno e cosseno. Nós também podemos dizer que T1y com a T2y, as duas estão para cima, somos vetores. Ela tem que ser igual ao vetor para baixo, que é o vetor tração, que na verdade é o peso, né? Vetor tração é o peso. Tá aí a gente só aplica a matemática em cima disso. Esse é usando o método de projeção vetorial. Vamos para o próximo? Então vamos agora para o método do polígono. Sabendo que a força resultante ela é nula no nosso sistema de equilíbrio, o polígono ele tem que ser fechado. Isso daí são regras lá de estudo de vetores, beleza? Bem, peguei um segundo exemplo aqui para a gente poder analisar.
fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ó. Agora a gente tem esse tipo de sistema. A corda presa em paredes diferentes. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente aprendeu a colocar os planos. Ó. Eu teria um plano XY aqui. Fazer bonitinho aqui, ficou torto. Beleza. E aí eu posso trabalhar com a projeção desses vetores. Porém, nós vamos usar a ideia do método do polígono, tá? Mas só para a gente representar aqui, ó. Então, temos uma tração que eu vou chamar de 1 nesta corda. Uma tração 2 nesta corda. E aqui para baixo, a nossa tração, que é o nosso próprio peso em módulo. Tranquilos? Então, temos aqui a relação. Usando a regrinha do alternos internos. Tá lá, ó. O ângulo que eu tenho aqui com a horizontal é o meu θ. Fechou? Bem, como que ficaria então utilizando aqui para nós o método do polígono? Lembrem bem, o polígono ele é sempre aquela soma vetorial na qual a origem e extremidade de vetores têm que ser coincidentes. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é o T1, só para dar orientação. O meu T1 está nessa diagonal. Vou trazer o T2 para trás. Olhe bem. De maneira que a origem do vetor T1 coincida com a extremidade do vetor T2. Vamos aqui colorir para vocês enxergarem. O ângulo θ. Então eu peguei o T2 e trouxe ele para cá, beleza? E para poder fechar o polígono, origens com extremidades, nós temos aqui o vetor peso. Tá aí. Esta é a ideia do método do polígono. O que a gente pode tirar dali? Simples. Se eu quiser o seno do ângulo θ, quem que eu tenho para seno de ângulo θ? Ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o peso sobre T1 dá o seno. Se eu quiser o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se eu precisar da tangente de θ, ele é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá aí, a gente faz as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Este o método do polígono. Para fecharmos o nosso assunto sobre estática do ponto material, nosso terceiro método, que na verdade é o teorema de Lamy. Bem, para a gente não ficar detalhando, eu coloquei de maneira rápida. A gente vai trabalhar sempre com a nossa partícula, que é o ponto material, por isso desse destaque. Nosso ponto material está aqui, vamos colocar então a nossa partícula. Ela tem que estar sob a ação de 3 forças concorrentes e, obviamente, em equilíbrio, já que é isso que nós estamos estudando, ok? Fala, professor, eu posso ter mais forças? Bem, até pode ter assim um conjunto de forças, mas esse conjunto teria de resultar nas 3 de forma concorrente, ok? Bem, note que nós temos alguns ângulos sendo formados entre as forças. Eu tenho um ângulo aqui em cima, que é o nosso ângulo alfa. Vou ter um ângulo agora aqui, ó, o alfa entre F1 e F2. Um ângulo entre a F2, ó, a F1 e a F3. Tá aqui ele, ó. Vamos chamá-lo de beta. E um último ângulo aqui entre a nossa F2 com a nossa F3. Esse chamarei de θ. Tranquilos aí os nossos ângulos? Bem, o que diz o teorema de Lamy então? Que o meu vetor força ele está sempre relacionado
com o seno do ângulo que estaria ali atrás dele, como aquela ideia lá da lei dos senos. Estão lembrados? Bem semelhante. O que a gente tem aqui então? Que a nossa força 1, ela está para o seno do ângulo θ. Ok? Nós temos também que a nossa força 2 está para o seno de beta. Assim como nós temos que a nossa força 3 está para o seno de alfa. Este seria o método. Se a gente conseguir colocar os três vetores neste formato, né, entre as forças concorrentes, nós teremos então a possibilidade de aplicar este teorema. Vamos enquadrar aqui a nossa expressão. Agora, o importante, se vocês lembrarem, a gente passa um eixo X e um eixo Y, que acaba cortando o ângulo ali, não necessariamente no meio. Então a gente tem que lembrar de uma propriedadezinha matemática. O seno de um ângulo, bem, vou pôr uma letra arbitrária, X, ele é sempre igual ao seno do 180 menos X. Estão lembrados aquela ideia de complementares? Portanto, não esquecer disso aqui. Essa propriedade a gente passa a usar bastante para este teorema. Bem, tá aí os três métodos que podemos utilizar para o estudo da estática de ponto material. Daqui para frente a gente vai trabalhar com exercícios. Aguardo vocês então na nossa próxima videoaula. Não se esqueça, se inscreva no canal, assine o nosso canal aí, fique por dentro do que a gente vem fazendo, coloque o sininho de notificações ativado para que você saiba. Constantemente eu ando postando vídeos e a intenção total disso aqui é ajudar vocês, no momento que estamos passando, a fortificar a sua física e te dar uma preparação bem adequada para os vestibulares que virão. Aguardo vocês numa próxima videoaula, então curta, inscreva, compartilhe. Um forte abraço e um beijo no cérebro.